Quando eu recebi o convite da Comissão Estadual da Verdade, eu fiquei muito feliz. Acho que essa experiência que eu passei, vários outros jovens na época passamos, uma geração não pertence, não é um legado individual, acho que é um legado do povo brasileiro e, como tal, é nossa obrigação compartilhar essa experiência, tirar lições dessa experiência, se nós desejamos que efetivamente o país caminhe no rumo da modernidade, né, do progresso, do avanço, tirando lições dos acertos e tirando lições dos erros. É também eu já fiz isso em outras ocasiões, no lançamento do livro, no dossiê Itamaracá, no lançamento do depoimento na gravação do filme A Mesa Vermelha, mas é a primeira vez que na minha cidade eu presto contas, eu encaro assim, das decisões políticas que eu tomei na minha vida, das consequências que eu arquei e das lições também pessoais que eu tiro dessa experiência. Para o Partido Comunista do Brasil, para as forças democráticas e progressistas, anistiado político. O meu testemunho, o foco, é a minha experiência das violações dos direitos humanos, que é o grande foco das comissões da verdade a nível nacional e especificamente também aqui a nível estadual. É deixar caracterizado, né, o quanto o regime de ditadura militar ele perseguiu, ele tentou e cerceou o desenvolvimento de projetos, de um projeto de nação e de projetos individuais também, não só um projeto coletivo de nação, mas também projetos individuais. E ele fez isso perseguindo, ele fez isso prendendo, ele fez isso torturando, ele fez isso sequestrando, ele fez isso caçando os direitos políticos, ele fez isso torturando mulheres grávidas, ele fez isso mantendo no cárcere por penas longas, ele fez isso de diversas formas. O meu depoimento aqui, uma parte do meu depoimento é contar a minha história desses atos de desumanidade a que fomos submetidos. A perseguição política ao movimento universitário em Sergipe na década de 60. Mais especificamente, 66, 67, 68, 69. Um movimento de retomada, como nós avaliávamos, do movimento de massa, do movimento estudantil, secundarista e universitário. Porque se o golpe, ou o movimento de retomada pelas reformas, o movimento democrático pré-64, o golpe deu o primeiro freio, repressão nessas aspirações, esse movimento de fechamento das liberdades políticas, de recrudescimento da violência policial, ele foi num crescendo. E as respostas do movimento de massa, da consciência democrática, dos diversos setores, também foi num certo crescendo. Em 67 e 68, vivíamos no Brasil, e também especialmente aqui em Aracaju, como foi a nossa experiência, um movimento de retomada, o movimento secundarista, a universidade, todos nós dispostos a dizer, a dar um basta à ditadura, dar um basta à violência, a discutir a reforma universitária,
a discutir como deveria ser a Universidade Federal de Sergipe, a discutir como deveria ser um projeto de desenvolvimento para o Brasil, a denunciar as prisões, as torturas e os assassinatos que aconteciam já na época. E, em torno disso, formamos um núcleo de jovens dispostos, alegres, animados, combativos, de diferentes origens, né, de ponto de vista pessoal, familiar, político, de organização partidária, mas que nos unia essa vontade de enfrentar a ditadura, a coragem de enfrentar a ditadura. E assim o fizemos, né, nos diretórios, nos grêmios acadêmicos, e participamos do Congresso de Ibiúna, em São Paulo, que foi a primeira grande prisão, né, de massas que o movimento estudantil sofreu na época, 12 de outubro de 68, né, e foi o grande banco de dados da repressão policial. Tanto que, eu vou contar mais adiante, a foto da minha prisão na clandestinidade foi a foto de Ibiúna. Quando eu vi uma velha camisa de malha listrada assim marrom, né, eu magro, esquelético na época, reconhecia as famosas fotos de Ibiúna, né? Foi onde eles montaram o primeiro banco de dados, né, dos órgãos de repressão policial para... Então, foi a minha primeira experiência de repressão, de prisão política, né, coletiva, de massas. O Congresso foi desarticulado, não aconteceu, né? Fomos encarcerados no presídio Tiradentes, em São Paulo, hoje não existe mais, né? Mas éramos ouvidos no DOPS, em São Paulo, ainda não sob tortura, mas interrogatório, porque, né, os delegados se revezavam fazendo certas perguntas padrões, pelo menos para o nível médio de participante, estudante universitário que estava presente naquele evento, né? A delegação de Sergipe também presente, unida, né, resistindo, cantando, a solidariedade aqui de quem ficou para garantir e viabilizar o custeio da nossa viagem, a nossa sobrevivência, a solidariedade aqui, a preocupação das famílias. Isso desencadeou aqui, né, o foco, né? Eles começaram a perceber a diversidade e o leque político das diversas organizações, as diferentes matizes, né? E a 6ª Região Militar, isso gerou um processo que foi julgado depois na 6ª Região Militar em Salvador, né? Essa nossa participação no movimento estudantil aí. E eles exigiam que os estudantes universitários, e tem uma lista, né, dos estudantes universitários aqui em Sergipe, que deveriam ter a sua atividade, serem suspensos dos seus direitos de exercício democrático na Universidade Federal do Sergipe. Abdon, eu sou ruim de nome, mas Abdon, que era o comandante da 6ª Região, não sei qual era a patente dele na época, mas ele pressionou aqui a Universidade Federal para que uma lista de estudantes universitários fossem efetivamente impedidos de ter continuidade no seu projeto de formação profissional e de participação na vida democrática da comunidade universitária. Na época, eu era de ação popular, oriundo de formação cristã, católica, né? Minha família toda foi de JEC, foi de JUC, mesmo minhas irmãs mais velhas, né, foram de JEC, foram de JUC, né? Eu também fui por esse caminho, né, de participar da vida estudantil, de participar da vida, enfim, de se preocupar, além de que era o modelo que a gente fazia a crítica na época, do modelo do projeto pessoal, né? A universidade como um instrumento de ascensão social, quem era classe média baixa, classe média na época, e a universidade foi o grande instrumento que no Brasil, né, fez filhos na época, né, foi um grande processo de ascensão de mobilidade social, né? Foram elevados a um patamar pela formação, né? Meu pai era mestre de obra, formou uma filha assistente social nas primeiras turmas de serviço social, formou um filho médico na 3ª turma de medicina, e eu fazia na época o curso de serviço social. Então era um mecanismo de mobilidade social intensa que vivia aquele projeto. E muito além, né, não só sob esse ponto de vista, mas o processo de abrir o mundo para um país que nós queríamos, né? Muito marcado pela influência da Igreja Católica, né? A minha formação, e isso eu só vim fazer o acerto de contas, do ponto de vista ideológico e teórico, no transcurso da minha militância. E olhe que aqui nós enfrentávamos
o chamado velho partidão, né, que já tinha uma formação marxista, de visão de luta de classe, né, mas nós comprávamos a luta ideológica a partir de uma efetiva, de questões práticas do momento, né, a visão pacifista que nós criticávamos na época, a visão de reforma, a visão de negação da luta de classes e a pouca ousadia e combatividade no enfrentamento da repressão, segundo a nossa visão da época, né. Isso só no transcurso da minha militância, é que eu fui por outros elementos, né, fazendo o meu ajuste de contas com a formação cristã, o idealismo e o romantismo revolucionário da época. Então, nós tivemos, depois disso, né, quis marcar nesse período, quer dizer, a repressão, né, a perseguição política da universidade. Fecharam-se aqui na Universidade Federal do Sergipe, todos os canais para que a gente continuasse a nossa formação acadêmica e a nossa militância, né, na vida política institucional. A AP, na época, vivia um processo que nós chamávamos de proletarização, uma abordagem particular, incorreta hoje, na minha opinião, de enfocar, como estávamos vivendo um cerco político ideológico naquele momento, né, que precisava radicalizar a resposta à ditadura, radicalizando também as formas de enfrentamento e fazendo exigências do ponto de vista também da militância pessoal. Então, a palavra de ordem de AP naquela época era abandonar a atividade política na classe média, tá, por falta exatamente das liberdades, né, de exercício da atividade política, e o deslocamento para a produção, como uma forma de você, como eu dizia, lutar, viver, trabalhar e resistir junto com o povo, sendo operário ou sendo camponês. E foi um processo assim de luta intensa, de depuração interna muito grande na AP, né? Nós, de origem classe média, né, média baixa, topamos essa perspectiva e fomos, né, deslocados, eu, minha esposa, Ana Cortes, Sara, trabalhar no ABC em São Paulo, né? Isso como fomos impelidos à clandestinidade, né? E fomos impelidos a essa decisão, não só pela orientação partidária, mas também por uma exigência real das condições. Nós não abríamos mão, a prisão de Biúna, a prisão no ato 5, que foi o segundo momento, a nossa segunda prisão aqui em Aracaju. A ditadura, o regime militar recrudesceu mais ainda, e no 13 de dezembro de 68, pronto, o ato 5. No dia 20 de dezembro, nova leva de prisões aqui em Aracaju. Todos nós, da comunidade universitária, de sindicalistas, de trabalhadores, onde passamos mais de mês no 28BC. Aqui ainda sem tortura, pelo menos nesse período, né? E o interrogador também ainda não qualificado para entender o grau de aprofundamento, de convicção da que nós estávamos naquele momento, né? Eu saí da prisão do 28BC mais convencido ainda de arrumar minha mochila e dar uma resposta indo trabalhar no ABC em São Paulo. Esse foi o resultado da prisão de Biúna, no meu sentimento, nas minhas convicções, na minha disposição de luta naquele momento. Foi um interrogatório, estou anexando na comissão um depoimento, né? Para mim, como ainda era a minha visão, as perguntas idiotas, né? E as minhas respostas quase tantos, de visão romântica, de como eu achava o mundo, e se o regime, uma coisa que revelava o nível do meu amadurecimento, né? E o nível também de amadurecimento da repressão, ou pelo menos daqueles interrogadores no 28BC naquela circunstância. Porque já em 68 a ditadura já estava há muito tempo torturando, matando em vários locais. Mas forjou em nós a convicção e a disposição de dar uma resposta. Que eles queriam impedir o nosso projeto de vida e usavam da força para exatamente impor um projeto de nação que eles executaram durante 21 anos. Morando em São Paulo, nós sofremos a segunda ação de violação, né, do peso da repressão política na época. Nós fomos morar em Mauá, no ABC, periferia do centro industrial, né, mas ainda um polo importante, vizinho depois de São Caetano, né, saindo de São Paulo, São Caetano, Mauá,
no limite. E lá, o dirigente era Betinho, o Wilson, como nós o chamávamos na época. Convivemos em Mauá, fomos acolhidos numa casa de operários, né? Ele operário, acho que da Volks, ela feirante, e os deslocados de classe média de AP, eles davam cobertura, abrigavam, enquanto a gente conseguia alugar um quartinho, uma casa, e conseguia emprego, né? E assim fizemos, e fazendo um trabalho sob a direção de Betinho, em Mauá, na Vila Jardim Zaira. Juventude, a igreja, a comunidade de bairro, as reivindicações específicas do bairro de melhoria e a luta contra a ditadura. Me lembro a visita de Rockefeller, né? Ainda com identidade, veja que as condições, ainda com a identidade verdadeira, né? Ainda nós, tanto eu como Ana, usando os nossos nomes verdadeiros, né? Indo para São Paulo, no coração da OBAN, da Operação Bandeirante, do DOI-CODE, né? E nós em Mauá, né? Só que tivemos também uma experiência de um choque cultural assim, muito grande, né? Porque a gente aqui, classe média, média baixa, em Aracaju, imaginava no mundo romântico da classe operária, e quando a gente chega no ABC, o que é isso aqui? Todo mundo com condições de vida, né? Um padrão do operário, o padrão superior da classe operária, do proletariado, né, de elite. Casas de classe média, eu particularmente fiquei muito chocado, né, com as condições, e não imaginava que o padrão de vida do operariado, né, porque eram a elite, ferramenteiros, era um pessoal qualificado, né, da mão de obra das indústrias automobilísticas em São Paulo. Para sobreviver, fizemos de tudo, né? Eu tive muitas experiências assim pequenas, intercaladas, né? Eu fui servente pedreiro numa indústria no São Bernardo, na Grob, não sabia nem fazer a massa. O chefe acho que compreendeu a minha situação. Como São Paulo tem esse fator, né? Tem muita migração, então ele compreendeu e ele de certo modo ajeitava o serviço, fechava os olhos, né? Depois eu trabalhei numa fábrica, na Fries Mold Car, na Anchieta. Essa fábrica produzia componentes para a Volks, né? É um trabalho duro, de 12 horas, de 6 da manhã a 6 da noite. Né? Muita gente se acidentava, né? Muita gente cortava os dedos pela prensa. Lembro que me precipitei, porque a quentinha, né, veio estragada um dia e eu tentei puxar uma greve. Fui logo demitido, né? Fui logo demitido pelo gerente. Né? Me precipitei na ideia de que você tinha, porque a ideia de AP, isso era uma coisa positiva, né? O espírito de ser o protagonista. Nós vamos ficar a reboque de força política nenhuma. Se somos nós, se nós somos convencidos que somos nós, os eleitos, nós vamos tomar a iniciativa e em qualquer lugar puxar a luta. Isso, fui logo, levei um peteleco, fui logo demitido. Trabalhei, construí, tenho o meu suor e meu sangue no AMB, a empresa Fichete Schwartz, em São Caetano, perto da estação ferroviária, produziu os tubos, que montou aquela estrutura de tubos, né, que hoje é muito comum, na época foi a novidade, né, aqueles tubos que se encaixam e fazem a estrutura, né, das construções. Eu trabalhei na prensa também, durante o dia, formando aqueles tubos, né, que o tubo vem redondo e a prensa nas extremidades, a imprensa, e depois faz o perfuro Trabalhei na GE, General Motors, em frente à Volkswagen, em São Bernardo, como repositor da linha de produção. Eu era o cara que levava para quem estava na linha de produção as peças para montagem do fogão, de geladeira, enfim, dos equipamentos elétricos. Né? Fiz um curso de Senai, que na época tinha um curso para desempregado, inclusive remunerado, acho que de 3 meses, para ser reparador de eletrodoméstico. Teoricamente eu fui um sucesso, mas quando me dava o aparelho para eu consertar, acho que até hoje eu não sei nem trocar uma tomada, mas fui destacado como, né, um aprovilamento lá, porque eram jovens operários, né, de origem, porque operário no ABC, foi no Senai do Ipiranga. Tem um diploma do Senai do Ipiranga, hoje com muito orgulho, é o único diploma que eu tenho de reparador de eletrodoméstico, do Senai de São Bernardo, do Ipiranga, com muito orgulho. Não me deu notificador que eu não sei nem trocar uma tomada. Mas em São Paulo, então, a repressão começa a rastrear o trabalho de AP nos Jardins Zaira, em São Paulo. E começam as prisões. Né? Aí foi prisão em massa, né? Muitos jovens, dona de casa, e aí comandados por Fleury, né? Na época. Nós fugimos,
Nessa experiência de sobrevivência na produção, Ana foi melhor sucedida, né? Ela trabalhou um ano e tanto na Troll, produzindo brinquedos de plástico, né? Teve um período maior de permanência. E nós então tivemos que mudar, né? De onde nós morávamos. Nós moramos em Mauá, depois moramos em Santo André. Tinha também um trabalho de AP muito grande, com o padre Rubens, sempre com a igreja, né? E também a existência de uns padres operários, né? Algum deles, acho que francês, que também eram operários, trabalhavam, eram profissionais, eram ferramenteiros também, mas eram padres, né? E padre Rubens na Vila Palmares. Também moramos um período também em São Bernardo, mudamos de São Bernardo, fomos morar num bairro em São Paulo, Jardim Maristela, sempre fugindo porque já tinha começado a acontecer as quedas de AP em São Paulo. A caça principal era atrás de Betinho, né? Era o alvo principal deles, mas aí torturaram. E nesse período, eu sou testemunha do assassinato de Raimundo Eduardo da Silva, um operário negro, jovem, e era de AP. Né? Se envolveu numa briga, assim, parece que familiar, ou de confusão de bairro, briga de bairro no final de semana, e foi parar no hospital. Quando aconteceu as quedas, né, do Jardim Zaira, ele foi denunciado também. E retiraram ele do hospital. E até hoje, ninguém tem notícia de Raimundo Eduardo da Silva. Eu sou testemunho, convivi com ele, convivemos com ele. Jovem, negro, alegre, disposto, lutador, e que hoje está na lista dos desaparecidos da ditadura militar. Convivemos nesse período também com o Eduardo Collier, pernambucano, também de classe média, era de AP, e fazia a ponte de AP nacional com a AP aqui local. Fizemos muitas reuniões clandestinas no meu quartinho da rua Santa Luzia, 150. E vinha ele fazer os contatos, para fazer as reuniões, passar as informações. E sou testemunha também, não sou testemunha do assassinato, mas Eduardo Collier foi preso, torturado e assassinado, e hoje está na lista, até hoje a família não tem informações do paradeiro do seu corpo. Eduardo Collier. Nesse período a ditadura, fruto desse processo todo de Mauá, gera um processo gigantesco com todos eles, né? Betinho, Maria José Jaime, que era esposa de um dos dirigentes nacionais de AP, e fomos condenados. Minha primeira condenação pela Auditoria Militar de São Paulo a 2 anos de reclusão e a cassação dos meus direitos políticos por 10 anos. Esse julgamento foi em 72, não sei como é que eu fui candidato aqui em 82, porque estava ainda, né, vigente, acho que o pessoal estava meio desarticulado ainda, porque a condenação dos meus 2 anos em São Paulo cassou os meus direitos políticos por 10 anos. Então, de 72 até 82. Em 82, eu aqui já em Liberdade, fui candidato pelo PMDB a deputado estadual. Acho que escapou aí se descuidaram, né? Eu ainda estava com meus direitos políticos cassados. Tive meus direitos políticos cassados por 10 anos. Mas não fui preso, né, nas prisões de Mauá, né, que o alvo era Betinho. Ele também conseguiu escapar, dormíamos muitas vezes na mesma cama, o casal e Betinho no meio, escondido para a gente fugindo da repressão, né, no Jardim Maristela, em São Paulo. Betinho também escapou, né, nesse período, acho que ele deve ter se exilado. A AP propõe, então, diante dessas dificuldades também na nossa atuação, né, e a gente ainda com nomes verdadeiros, né? O Fleury, nós encontramos no ano passado, que a gente voltou a Mauá e encontramos Gilda Fioravante, que foi a senhora, né, que acolheu a gente quando a gente chegou lá, vindo de Aracaju. E foi aquela assim, né, emoção, mas ela contando o que Fleury fez com o casal, somente com ele. Ele morreu depois do coração, ela hoje está bem, né, foi anistiada também politicamente. Mas quanto que tortura e de barbaridade, né, fizeram com o casal, né? O Fleury, no DOI-CODE e na Operação Bandeirantes. Com esse cerco, a AP propõe que internamente já vinha um processo de discussão, né, da incorporação ao PCdoB. Um polo interno achava que não, né, que... Enfim, foi um processo intenso, uma tensa luta ideológica, né, onde o partido se aproxima
a AP, né, da concepção de guerra revolucionária do Partido Comunista Chinês, aproxima as relações com o Partido da China e propõe que a gente saia de São Paulo, fuja de São Paulo e venha para Pernambuco. O coração do ódio de classe dos usineiros de Pernambuco, da Zona Canavieira, né, que já tinham, em 68 ou foi 69, assassinado 2 jovens universitários de AP. Um deles, inclusive, ficou paraplégico diante das torturas. E o outro eles jogaram da sacada do DOPS, chefiados por torturador Luiz Miranda. Nós topamos na hora também. Fomos para Pernambuco ajudar a reconstrução de AP. Ao mesmo tempo que a AP se aproximava na discussão ideológica e na afinidade de pensamento, de formulação estratégica, de formulação tática com o Partido Comunista do Brasil, de contatos a nível superiores e ao mesmo tempo também que o PCdoB, desde 66, já tinha formulado e decidido o seu caminho da luta armada no Brasil. E já estava com preparativos para a guerrilha do Araguaia, no sul do Maranhão, Pará, aquela região do norte do país. Já recrutando jovens, né, dispostos a fazer a resistência armada à ditadura militar, fazendo uma crítica às concepções da luta armada na cidade, mas saindo do terreno do debate para o terreno concreto. É nesse bojo da luta ideológica, né, da intensificação da repressão e dos preparativos de longo prazo, estratégico, para a guerrilha do Araguaia, que eu me filio ao PCdoB, caminhando na linha do trem, entre a cidade do Recife e o Cabo, um dirigente de AP na época, Valdir Araújo Dantas, depois eu me encontro com ele nas torturas do DOI-CODE em Recife. Ele, enquanto havia o debate coletivo, da decisão e coletivamente, já estava havendo a discussão da filiação, o recrutamento, né, bilateral, individual. E quando ele me faz o convite, para mim foi um dos momentos de maior alegria da minha vida. Porque se tem uma coisa que eu mais desejei na minha vida e que não realizei, talvez eu não estivesse aqui hoje, era ter ido para a guerrilha do Araguaia. Era o projeto da minha vida, assim, em termos de vontade interior, de dar resposta a tudo que estava acontecendo. Em Pernambuco, foram anos de resistência. Nós chegamos em Pernambuco em 72, né, mais ou menos. Foram anos de resistência, porque foi o trabalho, nós somos dirigentes como a gente chamava, o Comitê Zonal da Zona da Mata Sul de Pernambuco, que vai do Cabo até Palmares, Catene, chegando limites com Garanhuns, né? E ali foi o alvo, o palco das ligas camponesas, né? Tinha uma experiência de resistência da assalariada agrícola muito grande, né? Uma vontade, né, de dar uma resposta violenta à ditadura muito grande, mas tudo desarticulado, né? Pessoas né, cortadores de cana, né? Gente pobre, trabalhadores nos engenhos, né? Mas com muita consciência política, porque eles foram alvo, né, da influência de Julião, que eu pintei o quadro, esqueci agora. Não, um outro, tudo bem. Né? É um pessoal no nível político muito avançado, né? Muito avançado. Doidos para vingar as torturas dos meninos de AP que foram torturados e um deles assassinado em Recife. E eu cheguei nessas condições, né? Aí fomos sobreviver, fazendo projeto de alfabetização em casa, Ana sendo enfermeira, fazendo cuidados, né, de enfermagem, né, para a população, e dando assistência ao que estava espalhado nos engenhos, né? Saía de madrugada, armado, aí já estava com... Sim, aí foi quando eu, em Pernambuco, o partido providenciou a minha identidade falsa. Eu era João Lopes de Almeida, natural de Crateús, no Ceará. E armado, aí eu já andava armado, né? E fazendo o trabalho de resistência, de preservar esses quadros valorosos, né, que estavam dispostos a dar uma resposta àquela situação. O movimento sindical também lá todo castrado, né? Escada, que já foram sindicatos fortes, né? O pessoal também fazia muita crítica à pelegagem, né? A ineficiência daquela luta só por melhoria sindical imediata, e tinha uma disposição muito grande, inclusive de ir para a guerrilha do Araguaia, que foi a perspectiva que a gente apontava para eles também, né?
de deslocar a zona da mata de Pernambuco, ser também um elemento contribuidor para o Araguaia com o fornecimento de quadros que estivessem preparados, dispostos a participar da guerrilha do Araguaia. Tinha essa visão, tinha esse projeto também. E foi um período também agora de resistência, porque não tinha luta legal, sindical, muito cercada, muito limitada, e a vida de sobreviver com com o que restou de quadros valorosos, mas que a perspectiva de atuação também muito limitada. Bom, aí em 74 começam as quedas de AP e PCdoB no Nordeste todo, né? Desde o Maranhão até Alagoas, né? Vem um processo de... Eu fui um dos últimos que vinha nessa... Nós não sabíamos, estou dizendo isso aqui agora porque o relato histórico depois a gente pega na prisão. Mas prisões começaram no Maranhão e vieram descendo, né? A repressão já identificando o PCdoB, né? Já identificando os preparativos da guerrilha do Araguaia, né? em encadeamento, em resistência, né? Já tendo os primeiros choques, né? E as refregas com os militantes, né? No Araguaia, e para pegar o PCdoB no Nordeste, né? Que tinha vindo oriundo da AP. Então esse era o foco da repressão. Quando eu fui fichado na Barão de Mesquita, no Rio, lá não fui torturado, passamos para pernoitar ainda a caminho da Alban, eram os caras que diziam isso, guerrilheiro, fila da P, guerrilheiro, fila da P. Não torturaram, foram só para fazer a identificação. Mas eles estavam assim, era o foco, era a guerrilha e a AP, PCdoB no Nordeste, porque eram elementos de ligação ou potenciais apoiadores de um projeto de desenvolvimento a médio e longo prazo, que era o projeto que se pensava para aquela experiência. Nessa conjuntura, no dia 6 de junho de 1974, eu tenho um ponto com um companheiro em Caruaru. Nós tínhamos nos mudado, porque a gente estava sabendo queda, a gente moramos em Palmares, moramos em Catende, e mudamos para Garanhuns. Tinha 15 dias que nós morávamos em Garanhuns. Fui fazer um ponto em Caruaru, numa praça, dava uma volta na praça. A nossa alternativa era não acontecendo 24 horas. No dia que eu cheguei, que fui no hotel, uma pousadazinha na praça, que fui fazer o check-in, uns caras, e vieram uns caras, e fizeram perguntas assim, idiotas, sei lá, eu nem me chamei a atenção, né? Eles já estavam me rastreando. No segundo dia, nas 24 horas, eu fui fazer o retorno. Como estava cedo, eu digo, vou pegar um ônibus, vou dar um viro, fazer um tempo, vou para um bairro. Aí peguei um ônibus em direção a um bairro que eu não sei mais qual era. E no ônibus, no caminho, para um ônibus e começa a subir os caras, paisano, né, pedindo documento. Aí eu de pronto, eu de fato percebi que era repressão, né? E eles vieram pedindo documento. Quando chegaram a mim, já me agarraram, né? Quando eu mostrei, já me agarraram. Um monte de gente me arrastaram, né? E me colocaram numa rural, acho que era rural. Estava lá, me botaram embaixo, né? Me encapuzaram, me algemaram com a mão para trás, botaram no piso, se afastaram assim um pouco, e um cara tirou, devia ser um oficial superior, quem estava comandando a operação, me mostrou minha foto de Biúna. Eu disse, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Ele disse, não, você é esse aqui. Ele disse, não não sou essa pessoa, você é esse aqui. Ele disse, olha, ou você conversa comigo aqui agora, eu vou entregar você a um bando de facínoras. Eu sabia que o destino era o quartel, o DOI-CODE de Recife, que a experiência era essa. Eu neguei que não era aquela pessoa, mas foi a minha foto de Biúna, com uma camisa listrada. Pronto, me botaram no piso, né, encapuzado, a chamada para trás, e foram, aí aquela algazarra, rodando, uma viagem, aí não sei calcular o tempo, né, e acho que cheguei, era boca da noite, não sei. Pronto. Aí já fui, né, para uma sala, bem refrigerada, me colocaram numa argola, que você fica suspensa, né, né? Os punhos, como é que chama? O que prende? As algemas crava aqui, né? Até hoje ainda tem marca, as algemas crava, corta seus punhos, porque você não consegue se firmar nos pés, né? E aí foram dias de quê? Choque elétrico, com a pinça na orelha ou na língua,
a outra pinça no pênis ou aqui nas nádegas, choque elétrico e espancamento generalizado. Murro, pontapé, um pedaço de pau nos testículos. Né? Pronto. Um dia, uma voz, devia ser o cara que estava comandando o superviviente, dizia, não, porrada não, choque, porrada não, choque. Uma voz mais refinada, né? Devia ser um oficial superior. Porrada não, choque, porrada não, choque. Eu, uma hora, acordei, estava no chão, um cara me examinando, perguntou o que é que tinha acontecido. E me deu um papel em branco para eu assinar. Eu me recusei, eles continuaram, então, o processo. Meu nome, né, com quem eu ia me encontrar, onde é que eu morava, meu nome, onde é que eu ia encontrar, onde é que eu morava. Então, isso foram 2 dias, né, nessa situação, né, mais ou menos. A vontade, quer dizer, depois dessas condições, isso foi 6 de junho de 1974, foi a prisão que foi sequestrada. Esse sequestro durou, essa prisão clandestina durou de 6 de junho até 1º de agosto de 74. Né? Nesse ínterim, então, nós ficamos. Sim, eu não tinha visto ainda a Ana, né? Não sabia de Ana. Quando a gente vai para os cubículos, né, que sai da seção de tortura, um cubículo estreito, né, as celas solitárias assim, né, escuras, sem nada, né, você não podia ficar em pé, era solitária, né, o chão grosso, né, botava um vasinho de refrigerante, não sei, para você urinar, se fosse o caso, as bandejas de comida de cachorro jogavam por baixo da porta, e assim, os piores momentos, quer dizer, da tortura também psicológica, você vê eles retirando os seus vizinhos de cela para tortura. Ainda hoje, você escutar o tilintar de uma chave, sabendo que pode ser você, ou vai ser o seu vizinho que vai ser torturado, é terrível, ainda hoje. E você saber, né? Aos poucos a gente foi conversando, quando parava, que vinha, né, sendo arrastado ou não, a gente ia conversando para saber quem era que estava ali, quem é que não estava, né? Pronto, aí foi que a gente foi entendendo, né? Arthur Geraldo, de Paula, estava, nossa, porra, Arthur, você está aí, Luciano Siqueira, estava outro, a gente conversava baixinho, né? Mas ao tempo todo era isso, era a gente escutar o tilintar da chave e sabia, vai levar alguém para a tortura, novamente, né? Um dia fui chamado para uma tortura, né? Fiz a cariação com Valdir Araújo Dantas, aquele que tinha me convidado, né, para ir ao PCdoB, né? Ele também tinha sido barbaramente torturado, mas eles tentaram, né, nos confrontar. E um dia também eles mandaram a gente se arrumar e eu sabia que era Alban, né, que o destino era Alban, era São Paulo, né, por causa da nossa militância, da nossa condenação. E aí encontro no aeroporto Ana, né, nós algemados, encapuzados, devia ser um avião da FAB, na época não sei, né? Nunca tinha voado de avião, que era o meu maior desejo. Minha primeira experiência foi voar logo no avião, eu sendo sequestrado. Eu sabia que a tortura e o destino ia ser Alban, né? Nessa ida, foi quando pernoitamos no Barão de Mesquita, no Rio, que eu sabia que foi o Rio, né, porque ele parou antes, eu tinha noção, e quando esses caras assim, espumando de ódio que era a guerrilha do Araguaia, guerrilheira, o que mais eles diziam. Foi só uma noite, né? Continuamos no outro dia do voo e fomos para Alban. Aí foi também, pessoal, assim, a maior tortura, né? O DOI-CODE, a Operação Bandeirantes em São Paulo, na Rua Tutóia. Eu sabia porque era lá que a gente sabia que era o centro de repressão, que foi a tortura psicológica. Foi lá que descobriram, pelo entumecimento dos seios de Ana, que ela estava grávida do nosso primeiro filho. E usaram isso, né, o tempo todo. Ela é obrigada a se despir, né, de humilhar, de aterrorizar, da ameaça de morte. Isso, assim, nos arrasou. Me arrasou em especial. Todos nós, né? E a forma da tortura psicológica era isso. O papo deles era esse. Eu sei que vocês já levaram um pauzinho em Pernambuco, mas aqui também vocês vão ver como é que é bom. O tempo todo, né? E aí isso o tempo todo. Foram, acho que perto de uma semana, não sei, mais ou menos isso, mas de interrogatórios ininterruptos,
com a luz acesa, né? E os caras, as equipes se revezavam e o tempo todo obrigando você a se desorientar, a se desestruturar, né? Mais de uma semana, acho que foi uma semana nesse estado. Terrível, tão difícil e duro e desumano quanto o choque elétrico, o espancamento generalizado, né? O fato da tortura, dessa tortura psicológica. Dizer, olha, vocês estão aqui, eu sei que vocês já agora nós fazemos com vocês o que nós quisermos aqui com vocês. Né? E toma interrogatório uma semana, mais ou menos uma semana disso. Foi quando soubemos da gravidez de Ana e foi a tortura, né? Isso é que é, né, terrível do ponto de vista, né, do crime lesa à humanidade, a violência de gênero e nas condições de gravidez que foi as condições que Ana estava vivendo naquele momento. Quando voltamos para Recife, para o DOI-CODE, foi o processo então da legalização da prisão, porque nesse íntere o movimento democrático, a resistência, Jackson, acho que na época era deputado federal, Zé Carlos Teixeira, cumpriram um papel importante. O Zé Bonifácio, que era, acho que, ministro da ditadura na época, nós entramos na lista dos desaparecidos. Né? Fizeram chegar, né, entramos na lista nacional dos desaparecidos políticos, que obrigou a ditadura a dar informações, né, solicitar informações em Pernambuco, e depois vieram então as informações. Mas eles só legalizaram, né, e anunciaram, formalizaram a prisão, o sequestro, no dia 1º de agosto de 1974. E aí fomos recebidos, a gente pensava que ia ser fomos recebidos pelo torturador Luiz Miranda, bandido, assassino, em Pernambuco, que nos recebeu na porta da Polícia Federal, espumando de ódio, me espancou na entrada, porque ele disse que era a vontade dele ter sido da minha equipe, da minha captura, que eu ia ver o que era bom. Aí me espancou na entrada da porta do DPF, em Recife, que já era onde é hoje, ali, numa daquelas beiras do rio. Né? De ódio, sim, cara, de ódio. E ficamos sob a custódia da Polícia Federal, mas presos no DOPS, em Recife. Ana, eu via, porque não é uma cela, na sala de espera dos policiais, botaram assim cama de vento, não é? Que são aqueles colchonetes, aquelas, né? E eu via, ela já, né? Eu ficava no corredor, dava para ver, né? Foi quando também tivemos contato com advogada, né? E aí também aqui presto minha homenagem à doutora Mércia Albuquerque, né? Mércia Albuquerque, que foi a primeira pessoa que é uma pessoa depois uma pessoa polêmica, né? Tem polêmica sobre ela, mas ela foi a nossa ponte com a família e com o início da nossa defesa jurídica, né? Lutou, né, junto com os familiares e com o auditor, porque Ana teve ameaça de aborto, né? Estava depauperada, saiu das torturas de choque elétrico, de espancamento, grávida, então teve ameaça de aborto e a luta dela para que ela fosse hospitalizada. E o auditor, a muito custo, contra a vontade, né, dos caras, né, que não queriam tanto do DOPS quanto do DPF, tiveram que ceder a determinação do auditor para que ela fosse hospitalizada no Hospital Beneficência Portuguesa, sob a guarda de torturadores, de agentes da Polícia Federal, que tentavam, inclusive, ficar, né, dentro do quarto, enchendo o saco, provocando. E a atitude digna do diretor do hospital, que, quando sabia dessa situação, não permitia e exigia que os agentes se retirassem do quarto. Né? Os depoimentos da Polícia Federal eram também nessa base. Né? Olha, tá aqui bonitinho, mas qualquer coisa nós levamos vocês de volta de onde vocês estão vindo. Quer dizer, era a ameaça da tortura e da morte o tempo todo, mesmo na fase de instrução do processo na Polícia Federal em Pernambuco. O comando do DOI-CODE naquela época, na época era Coronel João Augusto Maia, é o responsável, era o dirigente do DOI-CODE em Recife naquele período. E de agente, assim, tete a tete, que eu identifico, foi o torturador Luiz Miranda, que já era o Fleury de Pernambuco, fazendo assim a comparação, que era o Luiz Miranda. Né? Ainda hoje eu tenho bem nítido a figura.
Então, foi um período de formalização do processo, de contato com a família, de contato com a ponte jurídica, a cobertura jurídica, que inicialmente foi feita por doutora Mércia Albuquerque e depois substituí por Paulo Henrique Maciel, que cuidou do final dos nossos processos em Pernambuco. Como eu me sentia? Não posso dizer, né? Não posso dizer, fazer esse relato sem dizer qual é o impacto, né, da tortura no ser humano. Eu tenho que falar disso. É destruidor. É destruidor. Se nós já vivemos o inferno, se já conhecemos o inferno, nós já passamos pelo inferno. É destruidor. Muitas pessoas não gostam de falar disso, né? Nos depoimentos, inclusive, não falam, porque... Não, claro que dói, né? Mexe, mas é destruidor, é destruidor. É destruidor. Porque você confronta as suas convicções, né? O seu projeto de vida, né? As suas forças, com a violência mais bárbara, mais desumana que o ser humano é capaz de ser. Eu estava dizendo agora, aí fora da entrevista, como que o ser humano é capaz de tanta maravilha, de amor, de bondade, de solidariedade, e como é capaz também de tanta barbaridade, de tanta desumanidade. Por isso que hoje, eu vou dizer isso nas minhas conclusões, eu não tenho essa ideia de que essa é uma página para ser esquecida, para ser perdoada, reconciliada. Não, o Estado brasileiro já nos pediu perdão, tudo bem, e já fez o processo de anistia política, muito bem. Mas o cara que torturou, o cara que assassinou, o cara que sequestrou, ser equiparado na anistia à nossa situação, isso eu não admito, isso eu não admito. Essa é uma página no desdobramento que o povo brasileiro vai ter que fazer. Aí não é revanche, não é ódio pessoal, mas é crime contra a humanidade, crime contra a humanidade, né? Eu pessoalmente, não aceito, não admito, né? Perdoa o Estado brasileiro, porque os seus agentes fizeram o que fizeram. Mas o povo brasileiro tem que fazer o acerto de contas ainda nessa situação. Ah, mas isso é mexer com feridas, é mexer com o que está quieto, a força do poder político e militar ainda é grandioso, e isso vai prejudicar os projetos políticos imediatos ou intermediários. Não. Tem que haver uma articulação onde esse processo de amadurecimento, porque senão o povo e o país não avançam no rumo à civilidade, ao progresso. É um obstáculo a tirar lições, né, de uma nação que não tira lição, né, das suas experiências positivas ou negativas, ela não tem condições mais vantajosas de ir rumo a um avanço, ao progresso. E esse acerto, né, de justiça tem que ser feito um dia nesse país. Não sei quando, meus netos, meus bisnetos, meus tataranetos, mas esse acerto de contas tem que ser feito. Porque são coisas da dignidade humana, da civilidade humana, da humanidade, valores da humanidade. Como é valor da humanidade também as formas democráticas da disputa do poder político. Como é valor da humanidade também a liberdade que eu tenho de desejar um país desse modelo, organizar um partido para que eu possa trilhar esse rumo e atingir esses objetivos. Mas eu estou antecipando certas conclusões para poder falar isso. Quer dizer, o período, então, foi caracterizado, né? O período da fase de legalização, mas sob ameaça constante da tortura e sob ameaça constante de morte, objetivamente. Aí vem um período também mais longo, que foi os 4 anos, porque eu tive 3 períodos de prisão, né? O sequestro, 60 dias de prisão. Depois, a fase de instrução do processo, que eu fiquei no DOPS em Recife, que foi de agosto a início de janeiro de 75. Que era também outra luta. A auditoria e a Polícia Federal, o DOPS, não queriam me liberar para eu ir para Itamaracá. Eu sabia que estava lá Luciano, eu sabia que estava lá Lani, tinha a vida coletiva, né, que sustenta, né? Então era a minha maior aspiração, né, ir para Itamaracá, para ter a vida coletiva, ficar com meus companheiros, né? Mas a auditoria negou o tempo todo, foi uma luta. Eu entrei no DOPS
em 1º de agosto, eu só fui para Itamaracá início de janeiro, não sei a data específica, nos documentos tem aí, eu estou deixando com a comissão. Aí foi um alívio, foi assim, um alívio, né? Porque eu tive o aconchego e a solidariedade. Encontrar a Alani, arrebentado de tortura ainda, né? Encontrar Luciano, que eram os do PCdoB na época, e os outros companheiros que ainda hoje são grandes amigos, irmãos em Recife, né? Do PCBR, da LN, do Vapamari, um leque, um coquetel de concepções políticas e ideológicas, mas assim, firme na resistência pelas condições carcerárias, né? Pela melhoria das condições carcerárias. E aí foram anos terríveis também. Primeiro, porque na prisão eu assisti, sou testemunha de presos já condenados serem retirados para serem cobaias de aula de tortura na base aérea do Recife. Você convivendo com os seus companheiros, são retirados uma de manhã, Adeildo, Calistrato, Emilson Ribeiro, teve outro, eu não me lembro agora, e foram retirados. Estavam cumprindo a pena já, condenados, passados por doicode, por tudo, mas foram retirados para ser torturados como aula na base aérea do Recife, acho que por uma semana. Você vê o seu direito à sua visita da sua família, né? Minha mãe, meu pai, minhas irmãs com mais de 60, 70, passar por uma revista, né, íntima, vexatória, para ver um filho. As condições de isolamento que eles tentaram nos impor durante esses anos, da censura aos jornais, nós líamos, recebia, a família levava o Estadão, o Jornal do Brasil na época, a Veja, mas era arrancado, o diretor passava pela censura. Tudo que entrava para nós, desde o material de sobrevivência, era catalogado, registrado e tudo. Quem trouxe, o que trouxe, para quem trouxe, a quantidade. E os jornais eram. A gente chegava às páginas dos esportes, né? A matéria de política, de economia e tal, a gente não via, não sabia. Né? Claro que nós cuidamos, né? O brasileiro sempre tem um jeitinho de ter um radinho clandestino para escutar a Rádio Tirana e saber como é que estava, né, a resistência da guerrilha do Araguaia e as notícias do Brasil, da luta contra a ditadura no geral. Mas o regime era de censura. O regime foi de isolamento de 2 companheiros condenados à prisão perpétua 2 vezes. Eles teriam que cumprir a pena, morrer e vir cumprir a outra pena de prisão perpétua. Então, a outra pena já 2 companheiros depois, nesse período, condenados, vivendo, foram retirados para outro isolamento, que era a tentativa de isolar e enfraquecer, porque o coletivo, nós vivíamos de uma forma maravilhosa de solidariedade, de dividir a comida, de acertar a distribuição dos espaços. É uma experiência maravilhosa. Quer dizer, veja que contradição, mas foi uma experiência maravilhosa. Como foi uma experiência maravilhosa, veja também a contradição, a nossa vida e o nosso contato direto com o povo. Com os operários de São Paulo, com os feirantes e os trabalhadores rurais em Pernambuco. Que maravilha! Como foi maravilhoso, né, o nosso amadurecimento político, afetivo, sexual em Itamaracá, onde gerei 2 filhos. A vida é muito contraditória, né? Gerados em Itamaracá, a vida é muito contraditória. Maravilhosa a experiência, maravilhosa. Onde virei artista, como disse Chico Buarque, quando você está na cadeia que não serve mais para nada, você vira artista. Quando eu chego lá, que está o pessoal no artesanato de couro, né? Eu digo, rapaz, oxente. E os desenhos, ele procurava, pediam revista de moda, né? De decoração, para poder copiar os desenhos, né? Para imitar. Eu disse, não, rapaz, eu sei desenhar. Desde pequeno, eu disse, pô, sabe, eu sei desenhar, claro. Pronto, aí comecei a fazer motivos menos figurativos e mais, né, diferentes, fui mudando a diferença. Aí depois eu disse, poxa, já que eu estou aqui, aí vou fazer arte no couro. Né? Aí também, com o trabalho, né, tinha o trabalho do artesanato, que era produzir alpercata, cinturão, tudo que for de artefato de couro, era produzido de manhã, coletivamente para o artesanato, e de tarde eu tirava para produzir, para expressar. Foi a forma que eu encontrei de resistir a esses anos de Itamaracá. Me expressava pelo violão, que não me largou esses anos todos. Foi uma coisa que a Ana conseguiu salvar na casa de Garanhuns, quando ela saiu, porque ela foi, conseguiu liberdade provisória, condicional. Né? E foi na casa
em Garanhuns estava podridão, né? Tudo revirado, né? Mas o meu violão, a vizinha disse que era do filho dela e ficou com ele, né? Então ainda hoje me acompanha, nesses 50 anos, o meu violão, e me acompanhará ainda por muito tempo, né? Mas foi assim, essa experiência de depois, né, com a vida coletiva, né, que a arte me deu essa chance de me expressar e de ajudar a resistir. Mas foi também pela arte que fui também vítima de mais uma violação, porque a advogada entrou com um processo de livramento condicional e a auditoria militar negou o meu direito à liberdade condicional, apelando o quê? Que eu, pelos meus quadros, pela minha produção artística, continuava fazendo denúncia da realidade social e insuflando o povo contra o regime político. Então, os quadros em pirogravura, que ainda hoje estão no meu acervo pessoal, né, foram instrumentos também, pretexto, para que a auditoria militar negasse o meu direito à liberdade condicional. Mas o mais grave, pessoal, é que para a gente manter a nossa dignidade, porque vai desde o começo, né? Eles não aceitarem a gente como preso político. O diretor, que é o Major Siqueira, também não digo porque eu não vi sessão de tortura com ele, não sei da presença dele em sessões de tortura, mas trabalhava em comum combinação com o DOI-CODE, né? Tanto que autorizou, permitiu a entrada dos caras para retirar os nossos companheiros para serem torturados na base da aeronáutica. A luta em Itamaracá para manter a nossa dignidade de ser humano, para manter a nossa dignidade como ativistas políticos, como seres políticos, nos levou a recorrer, nesses 4 anos, a 79 dias de greve de fome, em 4 greves. E o objetivo maior sempre foi a quebra do isolamento de Carlos Alberto Soares e Rolinison de Cavalcante, os que eram condenados à prisão perpétua e viviam separados da gente. Fizemos a primeira greve para que fosse quebrado o isolamento deles. E foi vitoriosa. Eles passaram, então, a conviver no mesmo pavilhão com a gente. Uma segunda greve, que foi também pela quebra do isolamento de outros 2 que eles tinham retirado, Luciano de Almeida e Marcelo Mário, para que eles voltassem a conviver junto com nós no pavilhão. E as outras greves, as outras 2, já foram também em função da luta pela anistia. As greves nacionais pela anistia, que nós em Itamaracá também realizamos. Então, veja, foi um recurso extremo, né, que nós somos obrigados a lançar mão para garantir a dignidade de seres humanos, o respeito à nossa condição de presos políticos. Eu tive a minha liberdade condicional negada, eu já denunciei, e outro fato grave também da violação dos meus direitos na minha experiência pessoal é que eu passei 1 ano e 9 meses na prisão, além da sentença oficial existente contra mim. 1 ano e 9 meses da minha juventude, quer dizer, eu já passei 5, né, dos meus 27 aos meus 32 anos na prisão, boa parte da minha juventude. E dessas, 1 ano e 9 meses, não tinha base legal para minha condenação, porque o processo de 2 anos de condenação em São Paulo, eu quero fazer minha prestar homenagem ao advogado Mário Simas, que eu não sei como minha família conseguia pagar, né? Que é outro fato que depois mais adiante eu vou também negar, o que foi Aracaju na década de 60 e o que foi morar na rua Santa Luzia 150 até hoje, que está lá fechado, e você pergunta, e isso aqui? Não, é a casa que era dos comunistas. Minha mãe, minha família, minhas irmãs não podiam ir para a missa, né? Porque eram acossadas pela vizinhança, pela fofocagem, pela intriga, pela perseguição, pelo tormento, né? Que tiveram que se transferir para o Rio de Janeiro ainda hoje, né? A rua Santa Luzia 150, onde meu irmão, que foi dirigente nacional da AP, que foi quem me recrutou para a AP, que foi minha referência no meu início de processo, foi preso em 64 e depois teve que se exilar em Paris para salvar a vida dele e da filha, porque a esposa foi também torturada e presa na Alban, em São Paulo, que obrigou minha irmã mais velha a abandonar o emprego público federal para dar assistência e solidariedade durante 2 anos em Paris, até que a anistia em 79 possibilitasse o retorno dele. Então, é também para a família
de ver uma irmã mais nova, mais velha, enlouquecer nesse período, em 64, com a prisão do meu irmão. E o mais novo ia assimilando, né, e definindo o meu rumo, e formulando as minhas concepções e a minha vontade. Escolher, claro que com o sentimento ainda muito do cristão, né, de dar uma resposta, de dedicar a vida ao povo, de servir ao povo, mas de combater a ditadura, né, de restabelecer nesse país a democracia. Bom, eu vou... Não, tá bom. Moço, quando você quiser um intervalo. Não, eu vou tirar. Vou tirar. Pronto. Na prisão, e depois, né, como consequência do mal que a prisão faz a gente, não que eu tivesse, nunca abri mão, nem abro mão das minhas convicções, da posição acertada do Partido Comunista do Brasil, nas suas formulações estratégicas e táticas até hoje. Mas a prisão me deixou arrebentado do ponto de vista da minha energia e disposição de dar resposta, diferente da prisão de 68 aqui. Eu disse, não, eu não tenho condições de ser dirigente, assumir a responsabilidade de ser dirigente do PCdoB. Tanto que eu, na prisão, né, minha referência é minha vida coletiva com Alani e Luciano, né, mas na saída eu não estava com energia, com coragem de assumir a reconstrução do PCdoB aqui em Sergipe. Não estava com essa força naquele momento. Tanto que eu só me filio novamente na legalidade depois do fim da ditadura. Em 87, convidado por Edivaldo Nogueira, é que eu reúno energias, coragem, ânimo, disposição para me filiar num ato simbólico importantíssimo na Assembleia Legislativa, onde eu afirmava que exatamente isso. Quer dizer, eu tive dificuldades, enfrentei muitas dificuldades, não perdi o rumo, e esse legado eu quero deixar, que eu deixo para a sociedade, para a minha família, para meus netos, quando eles tiverem consciência do que foi o papel que o avô dele desenvolveu. A saída, me perguntaram, a saída para lá. A saída eu chorei, eu aguei a estrada de Itamaracá até o centro de Recife, na casa do Luciano Siqueira. Porque é um momento assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. Na despedida, a tradição era a gente compartilhar os seus pertences, né? Menos o meu violão, esse aí não abro mão, mas os pertences, né? Distribuir, né? Alegria, mas saber que você está deixando ali um pedaço, né? Seu também, né? De anos de convivência, né? E também pela surpresa que ia ser lá fora, né? Mas claro, eu estava com 2 filhos, um que não me viram presente, né? Um de 4 anos e um de 2. Eu estava louco para ter essa experiência, né? E para ter um filho de verdade. Eu não tive também essa experiência antes. Estava louco para viver isso, para ter essa experiência. E esse tempo que eu fiquei fora do partido, assim, do ponto de vista organizativo, foi bom por isso, foi maravilhoso também por isso, porque eu pude reconstruir as minhas energias, né? Reconstruir as minhas energias para continuar dando a minha contribuição de forma organizada. Hoje, alguns companheiros de Itamaracá não estão mais entre nós. Eu quero também aqui prestar homenagem a todos eles. Antônio Ricardo Braz, um assalariado agrícola, suicidou-se quando
Antônio Ricardo Braz, Arlindo Felipe, sapateiro, da Zona Norte de Pernambuco, Francisco Ferreira Chagas, foi das Ligas Camponesas, na Paraíba, Ivanildo Sampaio Xavier, do Sertão de Pernambuco, ex-prefeito de Serrita, Rolino Sônia Cavalcante, alagoano, de Maceió, tem familiares hoje aqui em Aracaju. Samuel Firmino, tuberculoso, contraiu tuberculose na prisão, morreu esses dias, não sabia, soube depois. Presto homenagem a todos eles, porque pessoas simples, complicadas, alguns até meio loucos mesmo, mas que deram uma contribuição importante a esse país. Eu vou terminar. As mulheres, né? As mulheres. Não porque são as esposas de Wellington Mangueira ou de Bosco Hollenberg, mas as mulheres, porque deram uma contribuição corajosa à luta nossa. Eu sei que vão ser ouvidas, já vão ser, né? As mulheres deram a contribuição. A importância dessas comissões da verdade, não porque está na moda, né? Mas porque aquilo que eu já disse, estava dizendo na entrevista, isso vai servir, pessoal. Hoje você pega um jovem de menos de 35 anos, as universidades, as escolas, a sociedade não fez um balanço, não tem nem informação do que foi esses anos, não sabe nada. Responsabilidade de todos nós, né? Governos e sociedade civil, nós todos, né? Porque um balanço que, não, o que foi isso? E hoje picham a universidade, volta, Viva Médici, estou sabendo, Viva Médici, e volta Médici, sei lá, né? Ou volta os militares. Não é culpa deles, não. Né? Acho. É porque o balanço, esse movimento, né, de fazer justiça, né, de definir o conceito de crimes contra a humanidade, de responsabilizar e punir quem fez isso, essas barbaridades. Isso tem que ser feito para ser educativo. Para ser educativo. Ninguém sabe, você pergunta, o que foi isso? O que foi? E foi, não sabia. Os que são da nossa geração, que na época, mesmo não tendo uma participação, e hoje compreendem, né? Eles dizem, tudo bem, Bosco, Ana, valeu a pena, conheço a história de vocês, viu? Bonito. Hoje já dá para chegar e dizer isso, né? Parabéns, vocês foram, né? Tem a compreensão da contribuição da geração para esse momento que foi conquistado, né? Importante, tirar lições, para tirar lição. Não é revanche, não é ódio, não é mágoa, não é ressentimento, mas lição para que os rumos que o país, se nós desejamos, e nós desejamos, né? Pelo menos a maioria do povo brasileiro, uma corrente avançada que deseja que o país rume por um caminho soberano, ele acerte. No fundo, o que está em jogo, novamente, nesse processo todo, e aí, não é que eu descobri, mas uma coisa é você discutir a teoria, as diretrizes partidárias, outra coisa é o torcedor dizer, os americanos, mas é os americanos mesmo que nós queremos. Você não disse que é revolucionário, seu filho da P, tome-lhe aí agora a sua revolução, tome-lhe choque, faça agora aí sua revolução, é os americanos mesmo que nós queremos. Aí você percebe, dessa forma tão dura, o que de fato está em jogo, 2 projetos. A sociedade brasileira é dividida, não é por responsabilidade nem conceito teórico de ninguém, porque existe uma divisão histórica desde as lutas do nosso descobrimento, pós-descobrimento, de um pensamento que deseja um projeto nacional, onde o país tenha a liberdade e o direito de buscar o seu caminho. Por que não? E outra corrente que acha que não.
o polo hegemônico, rico, superior, desenvolvido, nós devemos ser sempre subordinados, dependentes, subservientes a esse projeto do grande capital internacional. Essa disputa aconteceu vários episódios. O episódio de 64 é o episódio mais marcante. Mas essa luta ainda hoje está em curso. Essa luta ainda hoje está em curso. Para mim, essa é quando o Torturou me torturando. Disse isso, o jovem que quer fazer revolução, que quer ser revolucionário, faça a sua revolução agora e agora. É os americanos mesmo que nós queremos, é eles mesmos. Essa pauta hoje está atualíssima. A pauta hoje de um projeto de país onde o povo tenha mais democracia ou tenha menos oportunidades e canais institucionais de participação na política, isso está atualíssimo. Foi esse o objetivo do golpe de 64, foi esse o objetivo dos 21 anos. Impedir que a participação acaba com essa história. De povo está querendo lutar por reformas e ter o povo e a nação ter um projeto de nação soberana, acaba com essa história. Questionando os grandes senhores do Norte, ou do Oriente, ou seja, lá de quem for, mas que o Brasil desfina o nosso caminho próprio. Isso é uma coisa sagrada, isso tem que ser discutido nas escolas, formado nas escolas, esse sentimento de autoestima que as forças progressistas no país, de diversas matizes, nós temos. Isso está em curso, como a ampliação da democracia e como a defesa dos direitos sociais dos trabalhadores. Porque para o projeto de nação, para os empresários, quanto menos acha que o custo social do trabalho é elevado, então precisa ter uma visão que precisa a redução do custo social do trabalho para que o desenvolvimento industrial ou da agricultura e tal se desenvolva mais facilmente. Nós achamos que não. A busca pela garantia, preservar o que já tem e até ampliar o que tem de custo social e direitos sociais dos trabalhadores, não aconteça retrocesso. Esse debate está nas lutas hoje do movimento social do país. Então, o sentido para mim, Aí pergunta, sim, valeu a pena? Está vendo que foi essa sua geração lutou? Está aí agora, Esse governo, o que foi que deu? Tal, sim, o que foi que deu? O que foi que deu? O desdobramento desse caminho que o Brasil vem trilhando com altos e baixos. Deu um país muito melhor, democrático. Deu um país muito melhor de Lula para cá, com a mobilidade social, com a ascensão social que aconteceu. Deu um país muito melhor, hoje sentando na mesa, com altivez, sem querer ser melhor nem inferior a nenhum, mas dizer o nosso projeto é esse e vamos conversar com quem quiser, sem estar subordinado a nenhum poder. Ou não foi, ou não é. Há problemas então corrijam, punam. Mas o rumo, o tatear pelo rumo, agora respeitem a democracia, respeitem o mandato legitimamente eleito pela maioria. E vamos disputar o projeto na sociedade. Essa lição nos custou caro. Pronto, essa lição nos custou caro. Se nada valeu para isso. Pronto, valeu para isso. Porque essa lição custou caro. Querem disputar, querem impor um projeto à nação? Vamos disputar. Vamos disputar. Na disputa. Da maioria da sociedade. Mas impedir pela força, que o projeto de nação, para impor o interesse de um segmento, de um setor, impedir pela tortura, pela prisão, pelo sequestro. Não. E hoje o avanço. E qualquer modelo de regime, qualquer condição de regime político. Vamos para a disputa democrática. Vamos ganhar a maioria. Vamos para a disputa democrática e vamos ganhar a maioria. E a minoria respeita a decisão da maioria. Essa lição custou muitos sacrifícios a uma geração. Eu vou terminar com Milton Nascimento. Eu já estou com o pé na estrada, qualquer dia a gente se vê. Sei que nada será como antes, amanhã. Obrigado.
Tá bom, tá bom. Eu vou deixar com a comissão um pendrive, vocês copiam. Esse meu depoimento, Bittencourt, e a comissão, Josué, viu? E um conjunto de documentos que eu consegui, que eu ainda não escaneei tudo, não digitalizei tudo, mas documentos, né, dos órgãos da repressão, das decisões do meu processo, né? Estou deixando também uma cópia do filme A Mesa Vermelha, que foi de Tuca Siqueira, que tem depoimento dos outros presos políticos de Itamaracá, e o livro, que também conta a experiência mais da vida carcerária, o dossiê Itamaracá. Isso oficialmente eu estou entregando à comissão, viu? Deixando aqui na sua mão, viu? Esses três, se puderem copiar, viu? Bom, eu não sei se, enfim, primeiro eu quero lhe agradecer o depoimento importante, mas eu não sei se aparentemente alguns membros da comissão ainda gostariam de fazer algumas perguntas. Se você quer dar um intervalo, se poderíamos continuar com algumas... Pode continuar. Eu só preciso depender de uma coisa, com relação à universidade. A Universidade Federal do Sergipe, na gestão do então reitor Josué, restituiu, né? Restabeleceu os direitos políticos daquela lista de estudantes que a ditadura exigia que fossem caçados, né? Mas a portaria do Ministério da Justiça, isso eu vou pleitear da universidade, né? Além de me considerar anistiado político, fazer uma indenização, né, pecuniária de um valor único, ela assegurou o regresso, a continuidade do meu curso a partir do tempo que eu interrompi. Então eu quero colocar, inclusive, como na pauta da comissão, o meu pleito à Universidade do Sergipe, a minha reintegração ao curso, professor, a minha reintegração ao curso de serviço social da Universidade, com muito orgulho da Universidade Federal do Sergipe, como determina a portaria do Ministério da Justiça que me anistiou. Obrigado. Bom, vamos ouvir então algumas perguntas, algumas observações da comissão. Bom, eu fiquei muito emocionado com o seu depoimento e eu até sugeri que a professora Bittencourt para fazer a prova. Mas você, impressionantemente, conseguiu fazer um depoimento muito forte, realmente muito forte. E me sensibilizou bastante. Eu tenho algumas perguntas assim. Eu li alguma coisa sobre você na internet, eu olhei o livro de sua filha, tal. E uma primeira pergunta é assim: você depois em outra comissão da verdade em Recife, em São Paulo, não responda agora não, vou fazer em bloco, tá certo? E talvez esse depoimento possa nos interessar também, tá certo? Sua vida de militância ocorreu em 3 estados. Se eu interpreto bem, Sergipe, São Paulo e Pernambuco, tá certo? Eu queria perguntar um pouco sobre a sua militância aqui em Sergipe. Você diz que vem de uma origem de militante religioso, ligada a movimentos da Igreja Católica, e que estudava serviço social naquela época. Você pode nos dizer um pouco como era o clima das lutas dentro daquela faculdade de serviço social? Eu estou pensando nos dois grandes nomes que disputavam as mentes dos estudantes católicos, Dom Luciano e Dom Távora. Como é que isso acontecia lá dentro entre vocês? Tá certo? Outra coisa, naquela época não existia a universidade, foi fundada em 68, não existia o Serviço de Segurança e Informação, que
passou a existir fundamentalmente lá com o campus, mas existiu antes aqui um pouco na Rua do Lagarto. Então, como é que, no período que você é estudante, como é que isso funcionava? Você falou um pouco como, por exemplo, como os torturadores estavam despreparados. Então, essa coisa também era trabalhada ou tinha alguma organização? Quem era que atuava lá dentro? Essa ação junto ao diretor, aos professores da Faculdade de Serviço Social. E outra coisa, fale mais sobre, se puder, fale mais sobre os membros da PEI Sergipe, tá certo? Até para render homenagem a eles, se for o caso. Eu sei que Moacir Soares da Bota era um deles, tem vários nomes, mas você poderia falar um pouco mais? Deixa eu ver. Por enquanto é isso. Obrigado. Posso falar? Bom, deixa eu começar. A AP, na época, no movimento universitário, né, aqui polarizando com o velho PCB, nós tínhamos um núcleo, né, mais dirigente, mais ativo, mais responsável, onde estava, além de mim, né, o Moacir Soares da Mota, Otoniel Vieira, José Alves Nascimento, Dr. José Alves Nascimento, Gilza Luiza da Mota Gomes, professora, era também, né, da Ação Popular. Genelice um tempo namorou com a AP, ficou próximo, né, polarizou, né, um pouco também com a gente, né, Genelice ficou namorando com a gente. Era básico. Zelita Correia, né? Zelita Correia, vários. Eu estou falando aqui do mais ligados, né, à nossa atividade, né, na faculdade, no movimento, né. A disputa do ponto de vista, né, da igreja conservadora, né, era muito nítida, muito radical, né. Os adeptos de Dom Luciano, né, e a articulação de Dom Luciano com o 28BC era uma coisa assim aberta. Era um homem que tinha acesso e poderes, né, influência, o que você que pensasse em Sergipe junto ao 28BC. Era o Dom Luciano Duarte, né, que disputava e disputou até a hora da morte com Dom Távora para assumir o cajado. Dizem os mais íntimos que até arrancar, como é que chama aquilo? O símbolo da igreja, aquele crucifixo, na hora da morte, dizem pessoas que conviviam com ele, que até nessa hora ele expressou dessa forma. Tamanho ódio, né, a perspectiva. Dom Távora era um paizão. Claro que na JUC, né, e na JEC também havia essa disputa, né, os universitários que eram a turma de Dom Távora era mal vista, né, pela turma de filosofia e a turma polarizada por Dom Luciano, era uma coisa, né, esse pessoal é terrível, não era para misturar, mesmo, né, e travavam a luta, né, intensa, né, entre os dois blocos. Só que a JUC mais à esquerda, que foi para a AP, né, ela, de certa forma, como era a onda nacional do momento, ela polarizou e levou a maioria, né? As pessoas que ficaram mais na perspectiva, porque era uma perspectiva de debate, né, entre o cristianismo, entre a Igreja Católica, que estava colocada no momento, né? Então, foi a corrente majoritária que venceu, do ponto de vista de, né, não, se engajar com a perspectiva, no momento, ser cristão hoje, em 64, 68, é lutar pela ditadura, pelo fim da ditadura e pelo restabelecimento da democracia, né? É a prova do amor ao povo, de compromisso, de sua fé, e esse componente que era muito mobilizador, E qual foi a outra? Sim, o esquema, como era que estava estruturado o esquema. Olha, na época,
estava também, acho que também se estruturando, né? Eu não estou subestimando, veja, eu não estou subestimando o grau de organização e de nível de formação, né, dos membros aqui da repressão em Aracaju, né? No meu depoimento eu disse aqui, o interrogatório, também é uma impressão minha, né, revelou, pelo nível das perguntas, que era uma figura ainda que não estava completamente afinado com a essência do espírito que já estava em curso do Brasil inteiro pelos órgãos de repressão, né? Foram perguntas, vocês vão ver no depoimento que eu gravei aí, né? Perguntas pueris, tolas, infantis, né? Sobre a participação no movimento, sobre as formas do movimento, se eu achava, se a ditadura era violenta, aí eu respondi que não, porque não sei o quê, coisa assim que eu digo, aqui não está afinado, esse não está afinado, entendeu? Mas existia tanto a atuação da Polícia Federal. Quando eu fui preso, a minha primeira prisão, a prisão do ato 5, foram agentes da Polícia Federal. Inclusive, que eu conhecia da cidade, não sabia que ele era Polícia Federal, eu acho que ele era Polícia Federal, porque foi o carro dele que me trancou. Eu estava dirigindo o Fusquinha de minha família, minhas irmãs, tinha acabado de deixar na casa de Ana os livros que eu tirei todos lá de casa para ela esconder, por sorte, não pegaram esse livro, né? E eu estava na rua Itabaiana quando me prenderam ali, me trancaram, apaisando e tal, me prenderam. E me levaram para a chefatura de polícia. O primeiro ato foi levar para ser identificado, apresentar a coordenação do esquema de repressão, estava na Secretaria de Segurança, que ainda hoje é ali, né, na Tobias Barreto, né? E de lá é que nós fomos para o 28 UBC, né? Então, era um esquema que aqui estava, né? Não sei nomear na época, talvez o pessoal que estava mais afinado saiba apontar, né? Quem montou, como é que estava estruturado. E na época eu também. Também eu estava pouco me lixando naquela época, né? Porque eu estava afim, era mesmo de ir para São Paulo, né? Me engajar, continuar fazendo as lutas e arrebentar. Era a minha energia naquele momento, né? E estava topando tudo. E as comissões? Hã? E a Comissão de Pernambuco? Ah, sim, pois é. Em Pernambuco, eles não... Eu fui anistiado, tive duas anistias. A primeira nacional, pela Comissão Nacional da Anistia, né? E também fui anistiado pelo governo do Eduardo Campos, pela Comissão Estadual da Anistia. Mas não fui ainda convidado, né, para gravar esse depoimento. Sei que no ano atrasado, uma comissão visitou o DOI-CODE, né? Alane Cardoso, Lilian Godin e outros membros que foram, né, como atividade da comissão, foram visitar as instalações do DOI-CODE, né? Mas não fui ainda convidado pela Comissão Estadual de Pernambuco. Fui anistiado, sou anistiado também pelo governo de Eduardo Campos, a Comissão de Anistia de Pernambuco. Só outra pergunta, bem rapidinha, eu vou estender. Vocês ficaram separados por quanto tempo, ambos prisioneiros? Em que período? Nessa segunda fase, da gravidez dela. Na prisão. Na prisão a gente separado, em solitárias. Em solitárias. Encontrei com ela, com a gente indo no avião para ir para Oban, em São Paulo. Era um cubículo, isso, né? Pequenininho, você não ficava em pé, sem nada, escuro. Pronto, a porta fechada de madeira, só um espaço para eles enfiavam a bandeja quando vinha comida. E pronto. Agora, com quem estava, né? Aí a gente batia na parede, né? Aí esperava, tal, e cochichava baixinho embaixo da porta quando via se não tinha passo de carcereiro no corredor. Foi quando a gente foi identificando quem é que estava passando por ali também, entendeu? Agora, dentro da escola de serviço social, você não tinha alguma lembrança de agentes? Não tenho, não. Não tive, não. Obrigado. Tudo bem. Também muito pontual, moço. Você falou que ficou mais tempo na prisão do que foi sua condenação. Quanto foi sua condenação? Há quanto tempo? A minha condenação, porque foram 2 processos. Eu fui condenado 2 vezes. Num processo na auditoria em São Paulo, há 2 anos. E no processo de Pernambuco, há 3 anos. Então, só que essa de São Paulo, de 2 anos, o STM confirmou, o advogado recorreu ao STF, e o STF extinguiu a punibilidade por prescrição. Então, eu já estava com 4 anos e tanto em Pernambuco, entendeu? Então, a condenação que eu tinha ficou valendo só de 3 anos.
Que foi esse o argumento que Ronido Noblar usou para interpelar a ação do habeas corpus no STM por causa disso. Então, eu fiquei com a prisão, a pena de 3 anos, porque as outras 2 foram extintas pelo STF, e eu estava já há 1 ano, quando ela entrou, com o habeas corpus, eu estava já com, foi em 78, então eu já estava com quase, né, 4 anos também. E eu só saí em março, 20 de março de 79. Então, de 74 de 6 de junho de 74 a 20 de março de 79, 4 anos e 9 meses. E eu tinha uma pena de 3. Eu não tinha pena de 2. O STF extinguiu minha pena de 2. Foi esse o argumento que ela interpelou o STM e ele concedeu o habeas corpus. E que eu só vim saber, quer dizer, eu nem sabia, né? O julgamento foi no dia 16 de março. 16 de março. No dia 17 foi o aniversário da prisão de Eduardo. 4 anos. Quer dizer, já era para ter sido solto, no 16 eu era para estar solto, porque o habeas corpus foi dia 16. E eu só vim, e eles só foram apresentar ele lá, né? O major, o diretor do presídio, no dia 20. Eu passei 4 dias, depois de expedido o alvará, né? Depois de expedido o habeas corpus, dia 16, eu só fui receber, eu nem sabia, eu estava, depois do almoço, batendo na grade lá, pelo meu nome, para arrumar minhas coisas. Eu digo, cheio que houve. Foi, entendeu? Foi desse jeito. Mas, Requisitou as cópias integrais desses processos? Não, eu tenho pedaços. Estou deixando alguns aqui, não é nem do processo. Tenho só aqui, alvará de soltura, mandato de citação, né? O resumo da decisão do STM, acho que o resumo da decisão do STF, pedaços. Nunca vi, nem mesmo o processo integral de Recife eu tenho, entendeu? Não tenho. O processo de AP, da condenação em AP, tudo já se poluindo, tudo já se puindo, tudo, né? Eu ainda não digitalizei. Qual é o crime? Hã? Como eles enquadravam? Artigo 43, né? Tentativa de organização de partido prescrito, de partido, né? Era Lei Nacional. Era isso. Todos 2. Acho que varia. Não sei. Acho que varia o artigo e tal, mas em essência é isso. É crime pela organização de atividade partidária, de atividade de organização prescrita e tal, né? Eu queria saber se essas retiradas dos companheiros, mesmo para marcar essa escolha de quem ia participar como cobaia nas aulas de educação, Sim. havia alguma lógica nessas retiradas que vocês pudessem observar? Ou isso Acho que foi aleatório. Ali foi aleatório, né? Sinceramente, acho que foi aleatório. Porque eram companheiros, inclusive, que não tinham atividades, né, afim, não eram das mesmas organizações, né? Não tinha uma lógica, né, que fosse uma represália, né, a uma ação armada que eles tinham desenvolvido e tal. Não, foi aleatório para ser cobaia, né? Isso teve denúncia nacional, ao OAB, ao Conselho Federal da OAB, era uma coisa, foi um instrumento que nós recorremos estreitamente. esse treinamento, quem estava junto, quem patrocinava esse treinamento? Não, mas não sei exatamente. Sei que foi na base aérea do Recife, né, por uma semana. E poupe. Ai. só mais uma pergunta que me chama a atenção. Você falou que por algum tempo andou com sua identidade de Rosco Hollenberg. Em São Paulo, todo o tempo em São Paulo. Como é que era o processo de conseguir essa identidade diferente? Como é que você vivia essa identidade diferente?
Você era um cara e era outro. Tinha uma certa exigência, né, por exemplo, mas eu encarava com tranquilidade. Não foi motivo assim de crise de identidade, né, não tive esse tipo de problema. E tinha um policial, eu morando na Charneca. Charneca é um povoado do Cabo, de acelerados agrícolas, né, e ele percebia, né, acho que ele percebeu alguma coisa, aí ele passava: cearense! Eu digo: esse cara... Diga aí, cearense! Eu digo: esse cara tá no meu pé. Mas isso não me gerou, né, crise de meu problema, não. Eu assumia como a condição mesmo da minha sobrevivência, era a garantia da minha sobrevivência. Aí tentava me informar, detalhes de Crateús, eu nem conhecia Crateús, mas para ter noção, né, de família, ou da realidade, das condições da cidade. Só esse policial, que era policial civil, mas qualquer agentezinho lá, mas que ele passava a dizer: cearense, com um tomzinho assim, tipo, tô de olho, eu digo: certo. E pior que Ana chegou com sotaque paulista, com as pernas, as muriçocas, os marumim, que ficou com as batatas na perna desse tamanho. Olha. Você fala aí da dificuldade de ser uma família de comunistas na Rua Santa Luzia, comentou das diversas provocações, as pessoas de torno, na cidade de fazer isso, do ato extremo da família ter que depois ir para o Rio de Janeiro. Você podia detalhar um pouco mais isso? Como é que isso se dá, esse processo de agressão? Bom, primeiro essa marca, né? Porque nós somos, né? Meu pai era mestre de obra, mamãe cuidou dos filhos, da família, né? Mas sempre assim, com esse espírito de retidão com a Igreja Católica, né? E o que foi que aconteceu com os filhos de mestre Zeca e Dona Peró? Isso ficou, né, na cidade, porque o 28 foi lá, invadiu a casa, levou os livros, né, levou tudo, né? Depois o mais novo disse que ia fazer um curso não sei onde, desaparece, nunca mais apareceu na cidade. Então a vizinhança era o clima de 60, né, das relações sociais intervizinhos, né, de controle, de telefonemas anônimos, né, fazendo gozação, fazendo brincadeira, né, de cara feia nas vizinhas, nas comadres, né, que era o costume da casa, sentar na porta, né, para conversar depois do café, toda noite. Não tinha mais clima, né, porque era o clima de fofoca, de intriga, de perseguição, onde é que eu estava, onde é que Zé estava, né, o que foi que aconteceu, não sei o quê, porque nós éramos a família, né, exemplar dos católicos, né, dos coroinha, não fui não, mas era dos coroinha, dos Papa Hóstia, né, de Dom Távora. E de repente, né, então isso ficou insuportável. Não sei no trabalho, porque minhas irmãs também não conversaram, não sei no trabalho, porque elas eram funcionária pública federal, como é que foi que se sofreram, né? Como é que foi o tipo de restrição ou de licenciamento, não sei. Mas sei que ficou insuportável, né? Além da loucura da minha irmã, aqui vem entre meu irmão e ela, que também estava insuportável. Em casa, né? E mesmo nos internamentos, ninguém aguentava mais. Mamãe renovou uns 30 anos quando passou a morar no Rio. Papai sentiu, porque ele terminou, ele era mestre de obra, terminou construindo a fábrica de cimento ali do Bairro América, né? Ele foi o mestre de obra, um dos mestres de obra daquela construção. Ele se aposentou por ali. Papai sentiu, papai morreu quando saiu daqui. Mamãe renovou uns 30 anos no Rio, né? Porque isso saiu desse clima, né, de sufoco social, de relação, até da família, né? Até da família, de primos e de